Vamos refletir um pouco sobre a construção da nossa cabana do ponto de vista do tabernáculo, né, das festas cabanas judaicas. As festas judaicas mostram o desenvolvimento do plano de Deus, culminando com tabernáculos, apontando para a habitação de Deus entre os homens. No passado extremo, temos a tenda da congregação no deserto, o ponto de encontro de Moisés com Deus. Como uma indicação do que viria a ser o tabernáculo, ainda no deserto, o templo em Jerusalém e, no tempo presente, a igreja como corpo de Cristo, formada por judeus e gentios, até o extremo profético de Deus habitando definitivamente com os homens. Nos situamos entre esses dois pontos e recebemos a presença de Deus quando nos reunimos e praticamos a mutualidade preconizada por Jesus de amarmos uns aos outros, da qual decorre também as outras, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, etc. O ponto de encontro é o próprio corpo de Cristo, que constituímos junto com Ele. Quando estamos em Cristo, Ele também está em nós, habitando como apontava a tenda da congregação. Quando praticamos essa mutualidade, é como se construíssemos a tenda para a habitação de Deus. Ela ganha maior relevância quando constituída adequadamente pela presença dos dois povos, judeus e gentios, dos quais Cristo tornou um só nele, sendo uma amostra daquilo que um dia será definitivo. Cabe a nós a tarefa profética de anunciar o futuro eterno, praticando essa unidade entre judeus e gentios. Ela é grandiosa, tão grandiosa, que está além das possibilidades humanas de realizar ou de impedir, e por isso será realizado por Deus. Portanto, nós não devemos nutrir qualquer intenção de vanglória. Também, igualmente, não devemos desanimar por causa dos nossos erros e limitações humanas, mas olhar para o futuro do que Deus fará, e Ele fará. Ao ver a ação de Deus entre judeus e gentios, nós vemos claramente mesmo que não há motivo algum de vanglória, nem de um povo, nem de outro, nem de uma parte, nem de outra. Porque o texto diz ali, em Romanos 11, 28 em diante, que quanto ao evangelho, os judeus são inimigos por causa de nós, gentios. Esse é o mistério de Deus, que o Senhor permitiu o endurecimento em parte para Israel, para que os gentios conhecessem a Jesus, a salvação em Jesus, conhecessem o reino de Deus, o propósito de Deus em Jesus. Então eles são inimigos por causa de nós. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais, por causa dos patriarcas, por causa da promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó e os patriarcas. Então, eles são inimigos por causa de nós, mas quanto à eleição, à escolha, eles são amados por causa dos patriarcas. E isso é maravilhoso, porque o texto diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Os dons para nós, gentios, e a vocação de Deus para os judeus, e vice-versa, são sem arrependimento. O texto diz que nós, gentios, antigamente fomos desobedientes a Deus, mas agora alcançamos misericórdia pela desobediência dele, está lá no verso 30. Pela desobediência dos judeus alcançamos misericórdia. Mas quando a gente pode começar a pensar em se vangloriar, o texto em seguida diz, mas também estes, ou seja, os judeus, agora foram desobedientes para alcançarem misericórdia pela misericórdia que Deus nos demonstrou. E isso causa ciúmes, e isso vai fazer algo precioso, isso vai reunir de uma forma misteriosa e tremenda judeus e gentios, de fato num só corpo, conforme Jesus já fez na cruz. Ali ele destruiu a parede de separação entre judeus e gentios, todos sabemos, pelo menos os que
lemos as Escrituras. E o texto em seguida diz: porque Deus encerrou a todos, judeus e gentios, debaixo da desobediência, para com todos, judeus e gentios, usar de misericórdia. Então não é motivo de vanglória de um lado ou de outro, é graça, pura graça.